Olá, hoje a gente mergulha num momento de altíssima tensão em Jerusalém. Shaul, que acabou de ser arrancado de uma multidão enfurecida, está ali, nas escadas da fortaleza, pronto para falar. E o nosso foco aqui é justamente esse discurso, essa defesa pessoal dele, está lá em Maese Shlichim, Atos, capítulo 22. A missão é entender essa jornada pelas palavras dele mesmo e, claro, a reação que elas causaram. E é um discurso-chave, né? Porque é a primeira vez que ele conta publicamente, com detalhes, a história toda, depois daquela transformação radical. É ele tentando se explicar para quem conhecia o Shaul de antes. Exato. E ele começa de forma muito estratégica, falando em hebraico, né? A língua do povo ali. Homens, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Ele já chega colocando as credenciais na mesa. Yehudi, sim, nascido em Tarso, mas criado aqui em Jerusalém. E o ponto alto, aluno do Rabino Gamaliel, uma figura importantíssima. Com certeza, uma autoridade legal, religiosa, muito respeitado. Ele diz que foi instruído na Torá, rigorosamente, e que era zeloso pelo Altíssimo, assim como eles ali ouvindo. É como se ele dissesse, olha, eu sou um de vocês, talvez até mais dedicado do que pensam. É essa ponte que ele tenta construir. E para provar esse zelo todo, ele não foge do passado não, né? Pelo contrário, ele lembra que perseguia o caminho, os seguidores de Ausha, fala que prendia homens, mulheres, que consentiu em mortes e mais, ele cita o sumo sacerdote e o sinédrio inteiro como testemunhas. Diz que recebeu cartas deles para ir até Damasco continuar a perseguição. Quer dizer, ele está falando, meu zelo antigo não era segredo. As lideranças de vocês sabem bem. Exatamente. Aí vem a grande virada na narrativa dele. Ele conta da viagem para Damasco. Perto do meio-dia, uma luz muito forte, do céu, brilhando ao redor dele. Ele cai. E ouve a voz, Shaul, Shaul, por que me persegues? Ele pergunta quem é. E a resposta vem direta. Eu sou Yausha de Natseret, a quem tu persegues. Nossa. Esse é o momento, né? A mudança total e a luz deixa ele cego. Pois é, e as consequências são imediatas. Humilhantes até. Para alguém como ele. Precisa ser levado pela mão para Damasco. Aí lá em Damasco aparece um homem, Shanaiah, e Shaul faz questão de descrever ele como devoto segundo a Torá, bem visto por todos os Yaldim de lá, outra figura de credibilidade. É importante isso, né? Não é qualquer um. E esse Shanaiah vai até ele, restaura a visão dele. E não só isso, entrega uma missão divina para ele. E que missão? Conhecer a vontade do Altíssimo, ver o justo, o tzadik, ouvir a voz dele diretamente. E, o ponto crucial, ser testemunha dele perante todos os homens. Essa expressão todos os homens é muito importante. As fontes indicam que isso não era só para os Yaldim da Judéia, não. Incluía todos os povos, sabe? Inclusive as tribos dispersas de Israel, que muitas vezes eram vistas como nações, como gentios, pelo pessoal de Jerusalém. Entendi. E Xanânia termina o chamado. Agora, porque você demora, levanta, seja imerso, lava teus pecados, invocando o nome de Yahu. Mas a história não acaba aí. Ele conta de outra experiência, uma visão que teve depois, já em Jerusalém. E onde? No próprio templo, durante a oração, a tefilá. Isso. Ele diz que viu Yausha falando para ele sair rápido de Jerusalém, porque o testemunho dele sobre Yausha não seria aceito ali. E o interessante é que Shaul, ele argumenta, ele meio que diz, mas mestre, eles sabem quem eu era, que eu prendia, que eu estava lá quando mataram Estevão, essa minha mudança não seria a prova mais forte para eles? É fascinante essa parte, ele achava que a transformação radical dele seria convincente. Mas a ordem divina foi clara, né? Vai, porque eu te enviarei para longe, para as nações. E aí está a palavra nações. Foi só ele falar isso? E a multidão explode. Até aquele ponto eles ouviram. Ouviram sobre Gamaliel, sobre o zelo, a perseguição, a luz, a cegueira, a visão no templo. Mas nações, aí não deu. Por que essa reação tão violenta especificamente com essa palavra? Bom, a gente precisa lembrar o contexto, né? Para muitos ali em Jerusalém, a ideia de que Shaul,
um ex-fariseu super zeloso, fosse enviado justamente para as nações, que para eles incluíam as tribos dispersas, consideradas impuras, os Yaldim e Efraim. Isso era tipo uma ofensa profunda. Uma traição, talvez. Uma diluição da aliança que eles viam como exclusiva deles. Por isso gritaram daquele jeito: tira ele do mundo, ele não merece viver. E ia açoitar ele, para ver se descobria na marra o que ele tinha feito para causar aquilo tudo. Mas Shaul, ele tinha uma carta na manga, né? Uma carta legal. Exatamente. Na hora que estão preparando ele para o açoite, ele pergunta calmamente para o centurião: vocês podem açoitar um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Puxa, isso muda tudo na hora, né? Completamente. Cidadania romana era coisa séria, dava proteções legais importantes. Imagina a reação. O centurião deve ter corrido pro comandante. Sim, e o comandante, que até confessa que pagou caro pela cidadania dele, fica chocado. E com medo, né? Porque Shaul não só era cidadão, mas era cidadão de nascimento. Uau. Então, o açoite foi cancelado na hora. Soltaram ele. Isso. Mas o comandante romano ainda estava com um problema nas mãos. Ele precisava entender o que estava acontecendo, dar uma resposta oficial para aquela agitação toda. Então, ele convoca para o dia seguinte os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, para ter uma audiência formal. E é assim que o capítulo termina, com Shaul sendo levado do meio da multidão para dentro do tribunal mais importante dos Yaldim. A defesa dele muda de palco. Resumindo então, o testemunho de Shaul foi uma narrativa muito bem construída. Identidade, zelo, transformação, missão divina. Ele tentou criar uma ponte. Tentou, mas uma palavra só, nações, com todo o peso histórico e teológico que carregava para eles, derrubou essa ponte. Só que aí entra a cidadania romana, que o protegeu da violência imediata e levou a história para outro rumo. E isso deixa a gente pensando, né? Uma reflexão final, talvez. Como que uma palavra, um conceito pode ter tanto poder? A história de Shaul mostra isso claramente. Toca em identidade, em história, em feridas. E aí a pergunta pra gente hoje é: que palavras ou ideias funcionam assim no nosso tempo? Como gatilhos que, às vezes, impedem a gente de ouvir o outro, mesmo quando parece haver um ponto de partida em comum. É algo para se pensar sobre como a gente se comunica ou não se comunica.